Pessoal, nono ano, tudo bem? Vamos estar trabalhando agora a 34ª semana, iniciando com unidade de medida para medir distâncias muito grandes. Vou deixar um pequeno videozinho rapidinho para vocês, agora mesmo eu volto. As distâncias no universo são grandes. Por isso, ao medi-las, a unidade que o Sistema Internacional define como padrão, o metro, rapidamente deixa de ser intuitiva. Netuno, por exemplo, está a 4,4 trilhões de metros da Terra. Ninguém pode dizer que trabalhar com esse número cheio de zeros é agradável. E é por isso que se utiliza a unidade astronômica para medir distâncias no sistema solar. Da mesma forma que se principalmente usa anos-luz para medir distâncias entre estrelas, a unidade astronômica serve para medir distâncias entre planetas. Uma unidade astronômica é definida como a distância entre o Sol e a Terra. A órbita da Terra em volta do Sol, no entanto, não é um círculo perfeito, e sim uma elipse. Por isso, ela acaba sendo definida como a distância média entre os dois, valendo cerca de 150 milhões de quilômetros. Dessa forma, nada fica na casa dos trilhões ao medir a distância de Netuno. Netuno está a 30 unidades astronômicas do Sol, Mercúrio apenas a 0,4. Não é simples? Bom, estamos de volta então. Vocês perceberam que uma unidade astronômica equivale a 150 milhões de quilômetros. Então eu tenho um exemplo aqui de como fazer. Por exemplo, a distância de Saturno até o céu é de aproximadamente essa distância aqui, ao dividir por 150, se transforma em aproximadamente 9,5 A. Temos aqui, vamos calcular a distância entre Júpiter até o Sol. É só a gente pegar a distância de Júpiter até o Sol, pega aqui na tabelinha, 778 milhões, divide por 150 milhões. A gente pode cancelar a mesma quantidade de zero. Repara que aqui eu deixei um zero a mais embaixo, porque tem que ser a mesma quantidade. Faz a divisão e encontra uma medida aproximada em unidades astronômicas. Vocês vão fazer isso também. Realize a conversão de quilômetros para unidades astronômicas da distância de Saturno até o Sol. Então, Saturno está aqui, ó. 1.427 milhões. A distância entre Saturno e o Sol. Você vai dividir por 150 milhões, que é a unidade astronômica, e vai fazer essa conversão. Bom, 2. Unidade de medida de capacidade de armazenamento. Vocês podem estar lendo, é bem interessante. Mas essa tabelinha aqui é a que mais importa para fazer a atividade. Atividade. A hora que é comprar um computador com um bom armazenamento interno para criar e armazenar um acervo de milhares de músicas. Cada uma delas terá aproximadamente 8 MB de tamanho. Quantas músicas Laura conseguirá armazenar em um computador de 1 TB de armazenamento? Você tem que ver na tabelinha. Olha aqui, 1 TB tem 1000. A gente pode usar aproximado, não precisa de 1024 não, mas tem 1000 GB. Cada gigabyte tem 1000 mega. Então, se eu quiser, porque a minha música é em mega, né? Se eu quiser transformar, quanto que é 1 tera transformado em mega? Eu tenho que multiplicar aqui, ó, 1 tera é 1000 gigabytes e cada gigabyte é 1000 mega. Então, eu tenho que multiplicar 1000 vezes 1000. Quando eu fazer a multiplicação de 1000 vezes 1000, aí eu consigo encontrar quantos megabytes eu tenho dentro de 1 tera. 1000 vezes 1000 e dá o resultado em megabyte. Depois você vai dividir por 8. Porque cada uma das músicas tem 8 MB de tamanho. Aí você vai descobrir quantas músicas vai conseguir colocar. Laura gosta muito de música, mas você acha que Laura está fazendo um bom investimento ou você conhece outras formas mais baratas de ter acesso a muitas músicas? Então, a Laura quer comprar um computador com bom armazenamento. Será que isso é um bom investimento? Só para ouvir música hoje em dia? Então vocês podem já responder dando sua opinião aqui. 3. Volume de prisma. Tem vários prismas, né? Aqui, ó, tem prisma
triangular, tem prisma pentagonal, prisma hexagonal. Isso depende de como é a base. Se a base for um triângulo, é um prisma triangular. Se a base for um pentágono, é um prisma pentagonal. Só que de todos eles, o conceito é o mesmo de calcular volume. Calcula a área da base e multiplica pela altura. Só que a área da base se calcula de forma diferente, porque aqui é um quadrado, aqui é um triângulo. Aí você tem que saber qual que é a área de quadrado, a área de triângulo, como calcular a área de pentágono e de hexágono, por exemplo. Mas aqui no nosso probleminha, vocês vão estar lendo, então, bem interessante. Para plantar uma planta ornamental, foi preciso retirar um pouco de terra do vaso que estava cheio. Observe atentamente a figura e diga qual o volume da areia que ainda restou. Temos aqui o volume de um prisma retangular paralelepípedo. E você sabe, você já leu aqui que o volume é A vezes B vezes C, ou seja, a área da base vezes a largura vezes a altura. Ou a altura mesmo. Só que eu quero que vocês calculem aqui e eu quero que vocês percebam uma coisa. Essa altura, ela não vai até o 25, que é a altura total. Essa altura só vai até o 20, porque ele tem 5 vazio, 5 centímetros vazio. Então vocês vão calcular esse vezes 25 menos 5, para encontrar a resposta final. Bem tranquilo. Volume de um prisma triangular, você só precisa calcular a área da base, que é um triângulo, e multiplicar pela altura. Temos aqui, realizar uma maquete de uma piscina, onde cada centímetro equivale a R$1, a R$1 né? Calcule o volume da piscina com a medida de aproximadamente 5 centímetros, cuja base tem como contorno triângulo, 5 centímetros de altura ou profundidade. Então, a base tem um triângulo medindo 8 de base, 6 de altura e 10 a hipotenusa. A hipotenusa ignora isso aqui, eu não preciso disso aqui para calcular nada. Só preciso fazer base, pode ser o 8 vezes a altura, divide por 2 e multiplica pela altura, que é 5. Base, aqui vamos falar assim, que é comprimento vezes largura. Divide por 2 e multiplica por 5, que é a altura. Só suas medidas. Esse vezes esse, divide por 2, que é a área de triângulo. Aí você multiplica por 5, porque essa área vai repetir 5 vezes seguidas. Bom, e a última, volume de cilindro. Então, vocês vão calcular aqui. Eu vou deixar um videozinho bem bacana para vocês aprenderem a calcular volume de cilindro. E vocês vão fazer o cálculo desse volume, desse prisma e desse cilindro. E vão estar calculando qual dos dois que eu consigo colocar mais comida dentro deles. Qual dos dois que possuem mais volume para colocar comida de gato, por exemplo. Tudo bem? Então, tenha um excelente dia de estudos. Olá pessoal, nossa videoaula de hoje é sobre volume de um cilindro. Se você quiser saber mais sobre geometria espacial, vá lá no final dessa videoaula que vai ter uma playlist especial para você e lá vai ter tudo sobre cilindro também, certo? Mas aqui pessoal, vamos direto ao ponto e sem enrolação. Direto ao ponto, o volume do cilindro eu acho por essa fórmula, que é aqui, V de volume é igual a, esse símbolo aqui é o π, vezes o raio ao quadrado, raio elevado a 2, vezes h, que é o quê? A altura desse cilindro. E o melhor jeito de aprender, pessoal, o melhor jeito de aprender é na prática. E já vamos fazer aqui um exercício, direto ao ponto e sem enrolação. Como usar essa fórmula que eu acabei de falar para você? Primeiro, eu vou lhe apresentar um cilindro. Um cilindro parece o quê? Tem o formato dessa cola bastão aqui, tá vendo? Ela tem uma base aqui em cima, uma base aqui embaixo, uma lateral e tem esse formato aqui, como se fosse um pedaço de um cano, certo? Um cilindro. Bom, e ele vai perguntar aqui, qual o volume de um cilindro cuja altura é 5 centímetros e o raio da base é 3 centímetros. Aí ele bota aqui, π igual a 3,14. Π é uma constante matemática, certo? Ela tem sempre o mesmo valor. Na verdade, 3,14, 15, 9 é um número irracional. Ele não tem fim, certo? Mas arredonda, na maioria das vezes, para 3,14. Tem questão que diz assim, considere 3. Tem questão que diz assim, considere 3,1, 3,2. Você olha na questão, certo? E tem questões que até nem usa o π. E eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Bom, voltando aqui à questão, ele quer o volume desse cilindro. Então, vamos colocar a primeira fórmula aqui, Vamos lá, O volume é igual a π vezes r ao quadrado, que é o raio ao quadrado, vezes a altura.
Eu desenho aqui o cilindro, mas pode ser que a questão não traga a figura do cilindro. Você já tem que saber na sua cabeça. Bom, o raio, só para relembrar, vou botar uma playlist aqui sobre raio, ó, mas é a distância do centro da circunferência até a circunferência aqui, ó. Essa distância aqui é o raio. Então já tem o raio, ó. O raio é 3, disse na questão. O raio da base é 3. E a altura é a distância, ó, entre essas duas superfícies, entre essas duas bases, tudo bem? Bom, então, você sabendo o raio e a altura, lembrando que isso é um cilindro reto, tem um cilindro oblíquo, esse é o cilindro reto. Então, na cilindro oblíquo vou fazer em outras videoaulas, certo? É bom você assistir a sequência da videoaula. E vou fazer questões também mais complexas, é só assistir o resto da playlist, certo? Mas você tendo aqui a base, o raio da base e a altura, você matou a questão. Dica: não substitua o valor de π logo. Muitas vezes ele nem quer que você substitua. Nessa questão eu vou substituir, certo? Ó, o raio é quanto? 3. Então você bota 3 ao quadrado. Vezes a altura, que é quanto? A altura é 5. Vamos resolver isso aqui agora. Volume é igual a π vezes 3 ao quadrado é 9 vezes 5, ó. Então, 3 ao quadrado, 9, repito, 5. Não pode fazer 3 vezes 5 antes de resolver essa potência aqui, certo? Muita gente erra isso. Então, vamos lá. Volume é igual... Aí você pode fazer 9 vezes 5, dá quanto? 45. Vezes π, dá 45 π. Tudo bem até aqui? Muitas questões, a resposta já é isso aqui. É só olhar as alternativas, que tem lá 45π, 30π, 20π. Então, se ele der na resposta, for questão de marcar, e na resposta tiver a resposta tantos π, significa que ele não quer que você substitua o π. Então, você terminaria aqui, ó, 45π. Como tudo está em centímetro, volume é cúbico, ó, centímetro cúbico. Mas se for uma questão que dê os valores sem o π, aí você continua, ó, volume é igual a 45. 45π é a mesma coisa que 45 vezes π. Π é quanto que eu falei aqui? 3,14. E é só fazer essa multiplicação, certo, pessoal? 45 vezes 3,14 vai dar quanto? 141,3 centímetros cúbicos. Então a resposta tanto pode estar assim, certo? Com π não multiplicado, ou pode estar aqui com π multiplicado. Pessoal, se você tem dificuldade de multiplicar com vírgula, eu vou sugerir essa videoaula aqui, multiplicação com número decimais, certo? Mas eu multipliquei aqui já de cabeça antes, por quê? Para não ficar a videoaula muito longa, tudo bem? Então, espero que tenham entendido e até uma próxima videoaula.